Gravando. Boa noite a todos. Hoje é 8 de abril de 2026. Estamos aqui com o psicanalista Ricardo Branco Moreira, que vai fazer uma apresentação para nós. Estamos ansiosos para passar a ele a palavra. Meu querido, é contigo. Fique à vontade. Obrigado, Rafa. Boa noite, colegas. Boa noite, amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse trabalho já vai sendo conversado com o Rafa já tem um tempo. Tem muito a ver com a proposta do Núcleo, que ela coordena, Judith Butler, e acho de fundamental importância a gente trazer alguns questionamentos recorrentes diante dessa nossa contemporaneidade, como é que a psicanálise se envolve com essa realidade, como é que a gente faz a nossa inferência enquanto profissionais, sabendo que a gente precisa, além de tudo e para além disso tudo, respeitar a individualidade do indivíduo, do sujeito, e a sua individuação. Eu gostaria de começar essa apresentação lendo um poema de uma amiga que está aqui presente, que é a escritora e poetisa Júlia Penha, que diz assim: não pode, não deve, não é certo. Crescemos ouvindo isso. O medo, o erro, o injusto, o susto de ser surpreendido, e aí se faz escondido. O que você vai ser quando crescer? O que você não pode deixar de ser? O que teu ser implora? Arranca tuas máscaras e grita por teu direito de existir. A sociedade vai te bater, sim. Vai tentar te calar, sim. Mas se dê o direito de ocupar teu lugar e de exigir respeito. Numa sociedade cheia de não podes, não deves, não faças, não sejas, tome teu lugar de fala, grite, persista, se desnude e me responda. O que você não pode deixar de ser? Obrigado, dona Júlia Penha, minha amiga. Você pode passar para o próximo slide, Rafa? Bom, a nossa prosa hoje é basicamente falar sobre a questão da política e a militância, a relação disso com o universo LGBTQIAPN+, e como é que a psicanálise faz inferência diante disso. E para isso faz sentido a gente relembrar, rememorar alguns conceitos que talvez sejam importantes para a gente se conectar com o conceito de coletivo e o conceito de indivíduo, e destacar o sujeito da análise diante disso tudo. Primeira coisa é a seguinte: a política ela é estruturalmente coletiva. Ela é pensada de uma maneira que envolva todos nós dentro de um senso comunitário e que, teoricamente, mobilize a favor ou contra determinadas engrenagens para que a sociedade funcione. A política não é uma ferramenta que é pensada em um, ela é pensada em todos. Ainda que, atualmente, cada vez mais, a gente viva desvirtuando esse sentido macro do que é traduzir o ato político. Mas para antes disso, do próprio conceito de política, a gente precisa entender que nós, enquanto indivíduos, somos seres políticos, individualmente políticos. E que as nossas escolhas, as nossas inferências, as nossas posturas e as nossas nulidades também se estabelecem como posturas políticas que marcam ou não nosso espaço, a nossa interação e a nossa forma de nos fazer presente nessa sociedade que, tecnicamente, precisa ser um coletivo determinado e estruturado pelo senso político. E aí a política vem como um campo de organização da vida coletiva, e para isso vai definir as normas, as regras, a maneira do modus operandi, a forma com que a gente vai lidar com o dia a dia, e como esse grupo, esse coletivo vai se expressar, pensando no todo. E aí, já de cara, a política traz um conceito cada vez menos praticado, cada vez mais confrontado, que é a ideia de que nós precisamos pensar no metade mais um, que é a política estruturada em cima da maioria. Essa política é excludente, ela não é conceitual e ela não é estruturada filosoficamente na Grécia. A política estruturalmente precisa ser um ato natural
de corrupção. Não essa corrupção que a gente vive, mas um ato de violação daquilo que se torna óbvio. Porque o coletivo precisa se expressar dentro de sua heterogeneidade. Então, você não pode considerar simplesmente metade mais um e invalidar a outra parte que esteve fora, porque dessa forma você estabelece o que a gente chama de margens, que são núcleos populares, núcleos comunitários, ou grupos de indivíduos que vão ficar à parte dessa estrutura, e dessa forma eles não vão ter nenhum tipo de representação dentro daquilo que a gente estabeleceu como normas, como regras, como deveres, como os direitos coletivos. Essa coletividade, quando a gente pensa em metade mais um, ela é parcial, hipócrita e, filosoficamente, ela corrompe o ser humano. Esse conceito político é para além da estrutura democrática, mas ela fala de uma estrutura chamada de holos, que é o ser humano como um todo, engajado dentro de si enquanto indivíduo e interagindo também dentro da sua comunidade, seja ela qual for. Não dá para ser excludente. No momento que surgem margens e elementos que não se constituem com representatividade nessa política, nesse viés político, o coletivo deixa de existir ou passa a ser uma oligarquia de poder que não representa o todo. De uma maneira natural, contemporânea e, infelizmente, estrutural, a gente vive num Ocidente onde o capitalismo rege de maneira bem clara as regras do jogo, e aqui sim essa política é tida na pseudo-ideia de metade mais um, quando de fato são as oligarquias que traduzem esse movimento. Alguns países do Oriente, a parte oriental do mundo, conseguem traduzir esse equilíbrio. E são países que, de fato, traduzem a população em seus envolvimentos, trazendo as suas opiniões, trazendo suas contestações. São países, obviamente, menores, mas que ainda conseguem essa representação. E aí acontece um outro conceito que é importantíssimo. Se existe um ser político, mesmo sem engajamento, mesmo que você não queira, o fato de você diretamente se constituir indivíduo já o faz um ser político. É equiparado, como exemplo mais raso, quando a gente pensa na religião, que fala assim, olha, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Esse também já é um ato político religioso, onde você dizer que você não acredita em Deus, o faz não acreditar numa estrutura geral, mas o faz acreditar no não ser. E esse não ser também é um ato político. Então a gente precisa estar atento que qualquer ação de vida que nós façamos vai ser constituído como um ato político. E esse ato político é individual, é uno, para depois se tornar coletivo. E é nesse coletivo que encontra o eco da comunidade sendo representada sem as margens, porque as margens precisam estar incluídas. Vamos para o próximo slide, por favor, Rafa? E aí a gente tem militância, que é um segundo conceito que vem junto com a estrutura da política, mas não é diretamente a política, porque a militância, ela representa uma ação que vai através de uma atitude ideológica, de um parecer, de uma ideia, de uma proposta que seja ergonômica socialmente, ou que simplesmente ative um engajamento, uma luta, a partir de algum tema. Não se torna um ato político imediato, porque não se está tratando aí de uma ideia que vai beneficiar a sociedade como um todo, enquanto macro coletivo. Mas a militância surge, de uma maneira geral, traduzida como um espaço para a magnitude da expressão daqueles que determinam pontos consensuais em comum. É como se eu pegasse o macro da política e estabelecesse subgrupos de acordo com as suas propostas, as suas ideologias, as suas filosofias de vida e as suas maneiras de posicionamento social, sociocultural, mas diretamente as militâncias surgem, como nós falamos justamente, da margem que nós falamos no slide anterior, que é aquela que é a metade mais um e o resto que fica fora. O resto que fica fora precisa exercer o ato político da militância, que se estabelece em si como uma representação que sinaliza para o coletivo que aquela parte também tem anseios, desejos e atravessamentos que não estão sendo atendidos. A militância vem, inclusive, de um termo que leva à ideia do soldado, do militar. Foi um termo usado, inclusive, eclesiasticamente, para depois se agregar, se agrupar
a ideia que a gente traz hoje, que é defender necessariamente uma realidade, defender um desejo, defender uma imagem que precisa ser projetada adiante de uma expressão do coletivo que está sendo barrado. A militância implica em ocupação de espaço, direito de fala e expressão de minoria. Raramente a militância vai falar de grupos oligárquicos. E quando fala, a gente está trazendo o sistema de dominação. Então a gente mascara como militância, mas não é. Essas militâncias trazem também a necessidade dos engajamentos em causas específicas, implica posicionamento e ação, ou seja, não basta ser mais só ser um ser político e ter sua ideia, mas depende também de uma atitude política diante daquilo, é uma atitude prática, a sua praxis precisa ser condizente com aquilo que você está defendendo, e envolve a identificação com discursos e grupos. O que isso quer dizer? Você vai buscar os seus afins. E, de uma maneira geral, os seus afins, dentro dos processos de militância, vão estar nas margens. Você passa para o próximo slide, por favor, Rafa? E aí, dessa maneira, a militância exprime para nós a visibilidade e demanda de grupos marginalizados, produz reconhecimento social e simbólico, porque no momento que o indivíduo, enquanto uno, não é escutado no coletivo, ele é representado pela militância, que faz com que sua voz seja presente, cria pertencimento e identidade coletiva. Isso vai ser importantíssimo mais à frente, quando a gente for falar sobre a questão da psicanálise. Nós somos seres sociais, traduzidos e identificados dentro da cultura e da sociedade, inerentemente seres políticos, desejosos, faltosos, atravessados, angustiados. E dessa forma, nós buscamos validação e pertencimento dentro do coletivo o tempo todo. Nós nos constituímos, desde nossos eixos familiares, buscando ser aceitos nos espaços que nós escolhemos pertencer. Nós precisamos e queremos fazer parte para ter sentido estar nesse coletivo. Então, a militância abraça esse eixo onde, justamente, a mobilização causa transformação política e social. E eu preciso me sentir pertencente, eu preciso me sentir representado e com espaço de voz. Dessa forma, a militância também oferece linguagens para experiências que antes eram silenciadas, oferecendo lugar de fala. Se um da minoria não fala, um grupo que compactua com os mesmos processos filosóficos e ideológicos vão representar aquele grupo e vão se manifestar, traduzindo para o coletivo alguma angústia. Vamos para o próximo slide, Rafa, por favor? E então, qual é a finalidade da militância? Nomear experiências, ou seja, naquilo que identifica o indivíduo, naquilo que ele se identifica, para além da política, mas enquanto ator social, ele precisa ser nomeado, aquilo precisa ter um nome, precisa ser descrito, precisa ser esclarecido, para ele passar a ocupar o espaço dele, sustenta a identidade, porque no momento que ele é uno e marginalizado, ele não consegue se posicionar, ele é escutado enquanto grupo, enquanto coletivo, e reduz a sensação de isolamento, porque existe uma outra frase que faz parte do processo filosófico que fala assim, é preciso estar no coletivo sendo homogêneo, respeitando a heterogeneidade. A homogeneidade só se constitui se houver a heterogeneidade. Se eu não puder ser eu, com todas as minhas características, as minhas dissonâncias e as minhas subversões, não vai haver dentro dessa relação uma estrutura de coletivo, porque eu estou ausente da minha representação. Sejam quantas pessoas forem, sejam quantas heterogeneidades a gente estiver estando aqui. Dessa forma, antes de ser política, a militância pode ser uma existência coletiva. E isso fala de algo importantíssimo, gente. Porque como a gente fala de margem, e essa margem abraça basicamente todo mundo que não é beneficiado de maneira nenhuma pelos grupos coordenadores, pelos grupos que estão à frente do poder, de maneira macro, e pensando, obviamente, no capitalismo, nesse capitalismo selvagem, neoliberal que a gente vive, trazendo para o nosso tema, a gente traduz, dentro do público LGBTQIAPN+, várias realidades de exclusão que geram movimentos de militância que expressam desde a necessidade de pertencimento a simples cumprimento da regulação que estabelece o direito de existir como se é.
e que é um direito universal desde 1945. É o direito de se existir como se é. E isso, diante das margens, não é praticado, não é defendido, não é estabelecido dentro do coletivo, por isso as militâncias têm um papel fundamental. Você passa para o próximo, por favor, Rafa. E aí a gente tem política e militância. O que é que aproxima esses dois? Porque a política existe naturalmente enquanto organizador social, e a militância fala basicamente dos grupos marginais. Quando a gente junta os dois, o que é que está dialogando nisso aí? Primeiro, ambos atuam no campo do coletivo, porque uma já é a expressão desse coletivo, ou deveria ser a expressão desse coletivo, respeitando, obviamente, o senso individual. A outra, por sua vez, é a expressão de uma minoria dentro desse coletivo para fazê-lo pertencente, fazê-lo parte daquilo que está excluído. Ambos produzem pertencimento. Os grupos políticos, dentro de suas afinidades, e as militâncias e os grupos de militância estabelecem o pertencimento. O ser humano não é um ser por si só isolado. Ele precisa corromper-se socialmente para fazer parte. Vamos para Nietzsche, meu querido amado. O ser humano precisa se corromper socialmente para saber qual é o seu lugar na sociedade, e aí sim fazer parte de qualquer coletivo. Oferece linguagem e lugar simbólico. Alguém, alguma coisa, alguma ferramenta precisa ser traduzida para dinamizar as formas de interação diante do mundo, para gerar não somente uma presença, mas formas de expressão, de se falar e de se escutar, de ser escutado. Esse pertencimento não é simplesmente uma ação de um discurso livre, mas é um discurso de empoderamento, de posse, de demarcação de espaço. E, por fim, relaciona o sujeito ao outro social. E a gente dá uma beliscadinha rápida na psicanálise, que é falando, nós não existimos sem o olhar do outro. Nós não existimos sem a inferência do outro. O nosso desejo é atravessado pela relação com o outro. O outro, por mais que ele nos cautize, por mais que ele nos atravesse, ou por mais que ele nos acolha, é um elemento pertencente e constituinte, tanto quanto a sua família, quanto a sua história de legado de família, quanto a constituição social, mas o outro enquanto elemento constitutivo político-social. Nós somos atravessados pelo olhar do outro. E o pertencimento perpassa também esse conhecimento. Você pode passar para o próximo? Daqui a pouco a gente abre uma brecha aí, viu, pessoal? Para te dar uma fofocada aqui, depois a gente continua. Mas o que é que diferencia política e militância? A política, ela é estrutura, ela é um campo amplo e mais estável. Ela é estrutura porque ela respeita, ou deveria respeitar, estamos falando aqui conceitualmente, a gente não está falando necessariamente que na prática vivemos isso, mas ela estrutura conceitualmente direitos, deveres e a prática social diante de um coletivo, o que cabe a cada um e o espaço de cada um. É um campo amplo porque, tecnicamente, não é para haver margens. E é mais estável porque, politicamente, se idealiza algo que é filosófico. O ser sendo constituído enquanto manifestação individual de sua presença precisa ser pertencente, precisa ser escutado. Logo, ele é mais estável porque ele já defende ideologicamente isso. Infelizmente, de certo, você já deve estar se confrontando também, porque a gente não vive necessariamente isso. A gente é atravessado nesses lugares o tempo todo. Bom, a militância, por sua vez, traduz-se com intensidade, engajamento direto e é mais identificatória. A militância ela é combativa. Ela tem estratégia militar, no sentido lato. Ela precisa ser incisiva. Ela precisa ser atacante, porque senão ela não ocupa o lugar que lhe cabe. Ela não consegue confrontar esse coletivo que a exclui. O engajamento é direto. Ou você se identifica com tal ideologia, com tal promessa, com tal estrutura, ou você não se identifica. Então, ou você é pertencente já direto ou não. E é identificatória, porque ela vai falar de sua dor, ela vai falar de sua exclusão, ela vai falar daquilo que lhe falta. E nesse conluio, nesse consenso, nessa estruturação, ela passa a lhe representar dentro de um grupo que representa você enquanto voz mais ampla. A política organiza, a militância convoca. Próximo slide, Rafa, por favor.
E aí a gente vai para os pontos de tensão entre política e militância, porque sim, existem também pontos combativos. Todo indivíduo é um ser político. A militância pode dar vazão ao sujeito, mas também pode produzir identificação rígida. O que isso quer dizer? No momento que a identificação com a militância me traduz e eu me faço me representar enquanto minoria, enquanto margem, se eu deixar de atuar como ser político individual e for confluente com toda a estrutura que a militância manifesta por mim, eu vou estar subvertendo o meu direito político de existir. E aí eu me alieno diante da militância. E dessa forma, a militância me doutrina, diz o que é certo e o que é errado por mim, como eu devo reagir, como eu devo sentir, como devo me manifestar. E ao mesmo tempo, quando a militância deixa de ser espaço de expressão, passa a ser espaço de repetição. Se o sujeito que é atravessado, ele não consegue se entender politicamente naquilo que lhe cabe, naquilo que faz parte de sua estrutura, ele não consegue se representar. Ele não consegue se fazer altivo. E, naturalmente, alienado, ele reproduz aquilo que lhe é falado, aquilo que lhe é conduzido. Politicamente, existe uma interseção muito tensa com a militância nesse momento, porque uma característica que é de uma militância desvirtuada ecoa nos nossos sistemas políticos ocidentais. As falas são doutrinadas, são doutrináveis e são de persuasão. Não são trazidas para o debate, para o confrontamento, elas são trazidas como ensinamentos, tomadas como processos morais e de referência. Ou você faz parte porque você repete e acredita, ou você está excluído porque você não repete, logo você condena, você conflitua. E a sociedade ocidental não está preparada, não foi preparada, e no momento ainda, apesar de todos os confrontamentos das militâncias, não está tão disposta, apesar de termos alguns avanços, sim, de ser confrontada em sua estrutura. Vídeo que vivemos hoje, nessa guerra banal que a gente está vivendo, que a qualquer momento parece que vivemos uma brincadeira, um jogo de war, que um quer explodir, decide que hoje termina a humanidade, o outro revida e cada um briga com todo mundo e ninguém sabe exatamente pelo que a gente está brigando, é só poder. E não é o poder diante do macro, do coletivo, não. É o poder do individual, que não é nem militância e não é nem política. É estratégia. Estratégia centrista, voltada para um capitalismo selvagem, com um joguete básico de opressão, de gerar submissão e anulação da existência do outro. Eu gostaria de abrir uma brechinha aqui, Rafa, para a turma dar uma lera, daqui a pouco a gente continua com o próximo slide. Se quiser fechar o PowerPoint, a gente voltar depois, a gente volta para ele. Pronto. Eu adoraria saber o que é que as pessoas pensam sobre isso, o que é que refletem, se elas concordam, o que é que elas viajam nisso. Pode falar, Stephanie. Nessa última parte que falou sobre identificação, eu me encontrei ali com um problema que ele é bem debatido, mas nunca encontra um lugar. Eu me identifico como uma pessoa bissexual e existe uma invisibilidade tanto nos grupos de militância de LGBT e também existe uma invisibilidade no grupo heteronormativo. Então, fica aquela questão rígida de ou você é um ou é outro. E eu faço um paralelo com, por exemplo, as pessoas pardas, que não são pretas o suficiente para ser consideradas negras ou brancas o suficiente para ser considerados brancos e caucasianos. E fica essa parte invisível. Então, é uma questão a ser levantada por causa da identificação rígida. E aí você não se identifica com nada, você fica num limbo onde você não sabe quem você é. Stephanie, eu penso que entra novamente Nietzsche naquela frase que eu trouxe mais cedo um bocadinho. O sujeito existe por causa de sua corrupção em si mesmo. O sujeito faltante, ele se agrega, ele se torna coletivo de outros faltantes. Ele não se torna coletivo pela similaridade daquilo que já o contempla,
que já o completa. Porque isso não discursa em agregar, isso normatiza. E eu acho que o nosso problema aí talvez seja justamente buscar essa normatização. Me ajuda aí, Rafa. Eu estava pensando aqui, como tem grupos dentro da comunidade LGBT ou da população LGBT, hoje em dia se fala, né, de uma forma mais ampla, que estão lutando, Stephanie, justamente para essa visibilização da população bissexual, pansexual, né, enfim. Então, quero até dar uma dica para vocês, tem um canal no Instagram que é o Brava, que é de cursos nessa área LGBT, na área anarquista, e eles têm cursos sobre isso bem bacanas, por um precinho joia e com direito a bolsas de gratuidade também. Então, vale a pena pelas discussões, porque eles trazem pessoas muito jovens e que estão produzindo textos aí. Então, bem interessante para fazer um debate, para fazer girar essas ideias. Acho que tu ia gostar bastante, Stephanie. Procura. É Brava. Bem legal. E aí, colegas, alguém gostaria de trazer um adendo aí? Tu sabe, Ricardo, eu gostei muito do contraponto que tu colocaste entre a política e a militância, né? Como a militância faz parte da política, né? Como uma coisa mais ampla, né? Mas ao mesmo tempo se contrapõe a ela, né? Porque a política, por teoria, era para ser para todos, né? Uma democracia era para ser o povo inteiro, mas a gente exclui, né? Quem está lá no poder acaba puxando a sardinha para o lado de quem pagou a sua candidatura, né? Enfim, de outros interesses, né? Interesses às vezes até pessoais, né? Dos próprios legisladores, né? Que são latifundiários, que são empresários, enfim, e excluindo as pessoas. Então, hoje a gente tem bancada da bala, bancada rural, né, do agro, bancada evangélica. E cadê, né, o LGBT, né? Cadê o negro? Cadê as mulheres? Ainda são uma parcela tão pequenininha da representatividade, né, nesses lugares. Então, a militância surge aí como uma forma de tentar colocar, né, como tu disse, né, fazer uma exposição, né, um pedido, uma reclamatória, né, sobre esses direitos. Fala, Agnes, querida. Eu queria fazer um questionamento em cima disso que você acabou de falar, Paty. Essa representatividade que não existe tem bancada da bala, bancada evangélica, bancada rural, bancada de tudo quanto é que é coisa, e realmente não existe, por exemplo, bancada, que você falou, bancada mulher, LGBTQI, não tem os pretos. O que vocês acham que causa a não criação, a não existência dessas bancadas? Por que eu pergunto isso? Obviamente, os homens brancos héteros, ou que se dizem héteros, né, eles dominam o mundo político, né? Mas não tanto quanto antigamente. Hoje em dia a gente tem uma heterogeneidade política, eu vejo pessoas negras, pessoas brancas, mas elas não têm, elas parecem que não conseguem romper uma membrana que separa essas minorias, que na verdade não são minorias, na verdade são maiorias, né? De ter essas próprias representações. O que vocês acham que força que mantém essas pessoas nessa membrana?
Acho que tem duas coisas, Agnes, importantíssimas. Uma colega até trouxe ali também. A primeira é o patriarcado, que, que é uma estrutura falida, mas que ainda se sustenta. Ela rejeita qualquer coisa que tire o homem do seu centro e de sua manifestação. Por mais que isso corrompa toda a estrutura social e comprometa, inclusive, o coletivo. E tudo que nega esse movimento, inclusive, ou vai gerar exclusão, vai gerar haters, misoginia, LGBTfobia, transfobia, tudo que você imaginar. Porque ele vai repelir qualquer coisa que seja diferente da expressão que a gente fala. E a gente falando de psicanálise já. O segundo ponto é que nesse momento que a gente trabalha com os campos de identificação e para identificação, a gente fala de vínculos. E enquanto seres sociais, por mais que na nossa hipocrisia a gente se faça apresentado socialmente dentro de um propósito de acolhimento, a gente confronta diariamente aqueles que não são contemplados pelos nossos desejos, as nossas projeções de desejos e as nossas expectativas. Então, tudo que é diferente a mim, dentro do meu processo de autoridade, é repelido, não existe, não pode existir. E a gente é criado numa sociedade ocidental, numa estrutura socioambiental extremamente alienada e alienante, onde a gente se estabelece aprendendo que sim, a gente precisa buscar os nossos pares através daqueles que nos identificamos, para além de uma questão política ou militante, mas através de identificação de códigos mesmos. Eu sou branco, só posso andar com branco, você é preto, você pode andar com preto. Ele é gay, você pode andar com gay. A gente é estimulado a esse tipo de movimento também, porque gera mais separatismo ainda. Para mim, seriam esses dois pontos os principais, dentro de outros vários que a gente teria. Oi, Colegas, Edna, querida. Fala, meu bem. Fala, puxa a cadeira aí, pega o café, poxa. fala, meu bem. A prosa aqui é de casa. Edna, abra seu microfone, solta essa voz, que você é bem-vinda aqui demais. Meu bem. Sabe, Ricardo, Oi. pensando na pergunta da Agnes, me vê muito as coisas que o Jair e outros colegas lá do CEPAPEC falam, né? A gente vê muito, mesmo o negro votando no branco, o LGBT votando no cis, hétero, né? A gente nota essa mentalidade, né? Essa mentalidade de reforçar essa estrutura que está aí, essa estrutura que tu falou bem do patriarcado, da colonialidade, né? Da colonialidade, a gente segue repetindo isso, porque a gente foi criado dentro disso, né? A gente foi moldado nesse ranço, nessa coisa patriarcal, colonial, né? Então, a gente, sem querer e sem se perguntar, sem se questionar, né, a gente reproduz isso, a gente reproduz o preconceito, a gente reproduz esse estereótipo do que a gente imagina que é poder. Né? Então, eu já vi muita mulher, por exemplo, falando: eu não voto em mulher, mulher lá em cima fica histérica. Mulher fica histérica, fica gritando, fica raivosa. Não, tem que ter um homem lá. O homem sabe se comportar no Congresso. Umas coisas horríveis, assim, péssimas. Perfeito. Oi, Malga. Está com o microfone fechado, tá? Então, o negócio é o seguinte, mulheres, por exemplo, que a gente nota, que às vezes não vão em médicas mulheres, porque elas não confiam que as mulheres vão ter a sabedoria dos homens. E aí entra todas as questões políticas também, né? Elas não vão confiar que as mulheres vão lá para defender as mulheres, né? Então, fica essa questão política, nesse sentido, eu acho bem avacalhado aí para as próprias mulheres, né? A Perfeito. desunião, né? A desunião, não existe representatividade nenhuma. Eu queria ter esperança. Eu queria saber de vocês se pode existir isso, de uma união entre as classes diferenciadas para ter essa representatividade, mas eu só vejo mimimi
Eu só vejo realmente cada um defendendo o seu e se dividindo. E o patriarcado, ele continua forte. Mas por que os outros não se unem? Porque eu não entendo. Eu fico me perguntando. Eu vou conseguir lhe responder mais à frente por que que no LGBTQIAPN+, não se une. Nesse encontro de hoje aqui eu consigo lhe responder isso. Eu não vou saber lhe responder sobre as mulheres especificamente, mas temos várias A aqui, misoginia, inclusive você. a misoginia para mim é muito interessante, porque eu sofro muito com misoginia, muito mesmo. Não acredito, amiga. Tem Júlia e Thiago. Fala, Júlia. Vamos fazer o seguinte, a gente pega a Júlia e Thiago e a gente segue, tá? Pode ser? Então, ela estava falando das mulheres, né? São as mulheres que criam os homens, né? E as mulheres, elas ainda têm o machismo estrutural. Eu sei, É eu sei verdade. que eu tenho filho homem e eu sei que eu também cometi vários erros. É uma coisa inerente, né? A gente tem que se questionar, né? A gente tem que pensar, a gente tem que ver como as coisas funcionam. Deixa eu botar minha cara enquanto eu falo, peraí. Isso. Agora, o problema da misoginia são as próprias mulheres que criam isso, na minha opinião. Pensando bem, é verdade. E são elas que criam os machistas, né? É isso. Eu não vou caotizar agora para não fugir do tema LGBT. Mas se eu fosse caotizar, a gente ia bater uma boca boa aqui agora. Temos que ter o da misoginia separados. Vamos lá. Tem o Thiago e o Bruno, desculpa. Obrigado, Júlia. Oi, Thiago. Frente, não sei. Estamos ouvindo. Eu acho que, só para dar meus 2 centavos, as pessoas compram um discurso, né? Esse discurso da normalização atravessa todo mundo, né? Aí, para entrar no papo do LGBT, né? O que os gays querem? Os gays querem se normalizar, né? Falando como homem gay, os gays querem se normalizar, eles querem a mesma coisa que os héteros querem. A gente quer casamento, a gente quer aceitação, a gente quer tudo. Então, assim, o discurso, mesmo quando você tem vivências muito distintas da vivência não seja, da vivência hétero, né? No fundo, a gente acaba comprando os mesmos discursos e quer se normalizar a ele, né? Esse discurso perpassa todo mundo, né? Eu acho que a gente pode ter esperança, né? A gente vê uma Erika Hilton aí que está, né, representando as mulheres, porque trans, né, vamos para pensar, trans é um adjetivo, ela é mulher e pronto, ela está representando todas as mulheres, independente de ela ser trans ou cis ou o que quer que seja, né? Mas é uma luta que vai ter que enfrentar todo esse discurso. E essas transformações demoram, Edna. Eu acho assim, a gente tem que ter esperança, sim. Solitário, Eu né? acho que assim, do que eu já tenho uma certa idade, o que eu vivi há 30 anos atrás é bem diferente do que eu estou vivendo hoje. Acho que as coisas melhoraram. A gente está uns 3 passos para frente, uns 2 para trás, mas a gente vai indo. Mas ter uma pessoa como a Erika Hilton, para mim, é um sopro aí de ar fresco, né? Em que pese que eu vi, há 2 dias, eu vi uma moça dizendo que a Erika Hilton devia estar criando exatamente um grupo só para tratar das questões das mulheres trans, né? Que ela não é capaz de tratar das questões das mulheres como um todo. E quando você vê o discurso da Érica, ela está aí preocupada com a questão menstrual, preocupada com a questão do aborto, enfim, ela está dentro de todas as pautas porque é uma pessoa que estudou, né? É uma pessoa preparada. Ela também sofre resistência porque esse discurso perpassa todo mundo, né? Perpassa as mulheres, perpassa os LGBTs e etc. A gente tem que tentar sair dessa caixa do patriarcado, da normalização, enfim, essas coisas todas que a gente já sabe. Mas temos esperança, sim. Acho que, não sei, pode não ser na nossa geração, né, mas vamos dar aí algumas gerações que acho que a gente está indo para frente. Vamos dar o pontapé, né? Obrigado, Thiago. Oi, Bruno. Tá fechado, amigo. Estamos escutando? Estamos sim. Tudo bem com vocês, gente? Boa noite. Boa noite, Bruno. Mas pensando naquilo que a gente sempre fala, né? Aqui na Rafa, a gente sempre repete que é a questão do gênero, né? Sobre a construção. O gênero é uma construção, ela não vem dado. Um conselho, pega o microfone do fone e põe perto da boca para ficar mais fácil da gente entender. Isso. Melhorou? Ótimo. O gênero é uma construção. Então,
a gente fica eu escrevi ali, que a misoginia é a mãe de todos. O que é a questão da homofobia, né? É exatamente odiar o feminino no homem, né? Então, a gente tem que sempre parar e questionar, né? O que a gente está olhando. Por exemplo, quando ela diz também sobre a questão da bissexualidade. Por que a gente sempre tem que manter essa polaridade? Ou é hétero ou é gay. Não existe um meio termo, não existe um meio ali, não pode ter várias outras questões. Sabe, a gente está vivendo um tempo que as coisas são sempre polarizadas. Então, a gente tem que... Quer dizer, eu tento passar meu pensamento também por essa leitura, né, de que existe um meio, né, uma gama de um monte de outras possibilidades aí no meio do que se pode ser, né? Vou deixar você falar, Ricardo. Você falou que você vai trazer um desfecho aí, eu estou curioso. Tá tranquilão, Bruno, fique à vontade. Rafa, vamos voltar para o slide? Obrigado, colegas, viu, pelas inserções aí. Fiquem à vontade aqui, a gente puxa a cadeira e pega um cafezinho, apesar de eu não tomar café mais. A gente vai falar do sujeito e a teoria do apego de Bowlby. Isso aqui é fundamental para a existência do... Café é vida, por causa do refluxo, amigo. A gente... Bom, a gente vai falar sobre a teoria do apego de Bowlby, que é essencial para a gente se entender enquanto ser humano e como isso vai impactar no universo LGBTQIAPN+. Bom, Bowlby traz a seguinte teoria. Nós somos constituídos dentro de 3 elementos: afeto, proteção e validação. Quando eu nasço, o meu desejo se manifesta e tudo aquilo que é cumprido, tudo aquilo que existe, vive a partir de mim. Se estabelece também a necessidade de ser preenchido de afeto. Eu preciso me sentir acolhido e preciso me sentir pertencente naquele eixo familiar que se estabelece como o primeiro espaço que eu ocupo. Diretamente, esse espaço é feito com a mãe ou com o primeiro cuidador. Porque a criança chora para poder mamar, chora para dormir, chora para poder ter colo, chora para poder passear, chora para fazer xixi, chora para fazer cocô. No momento que esse afeto se faz presente e a criança se sente amada, o primeiro vínculo afetivo que ela estabelece traduz para ela o entendimento de que aquele espaço passa a ser ocupado por ela através da manifestação do seu desejo. E para além disso, um segundo elemento entra em ação, que é a proteção. No momento que meu desejo está sendo cumprido e eu estou num ambiente seguro, eu posso me manifestar dentro do meu desejo, ainda que ele seja corrompido, atravessado, que o desejo seja inconsciente, por aí vai. Mas dessa forma, a maneira que eu manifesto o meu desejo segue um ambiente seguro onde eu possa me manifestar sem a contraposição da minha verdade, seja ela qual for. E isso vai para um terceiro ponto, que é a validação, que é o momento onde quem eu sou, como eu me manifesto, como os meus processos de alteridade vão se estabelecendo, passam a ser respeitados e validados. Eu sou aceito, eu sou protegido e eu sou acolhido na minha forma de expressão. Quando um desses 3 elementos falha, e principalmente o afeto e a proteção, o sujeito que já é dividido, ou seja, o sujeito que naturalmente já lida com o seu eu, com o super-eu e com o inconsciente, vamos falar daqui a pouco sobre isso, ele simplesmente se destitui de parte de sua existência, porque ele não sabe diante de que e do que ele está existindo. Ele não consegue reconhecer de imediato quais são os ambientes onde ele está sendo acolhido ou simplesmente pertencente por alguma similaridade comum. Outros momentos vai ter também a ausência da proteção, onde a manifestação da sua própria identidade pode não ser aceita e pode ser caotizada. E aí a militância entra em ação. É preciso existir grupos que defendam as mesmas propostas, as mesmas ideias, as mesmas ideologias, os mesmos caminhos filosóficos de existência, para que o ser humano consiga se constituir como elemento compensatório daquilo que na infância não aconteceu. Esse, para nós, é um ponto extremamente importante, porque Bowlby, quando fala de afeto, proteção e validação, fala assim: quando a gente é criança, quando a gente é pequenininho, até a faixa dos seus 9, 10 anos de idade, se a gente não perpassar por essas 3 etapas, o que fica ausente vai buscar conta quando a gente estiver adulto. Então, vão ser relações frívolas que a gente vai manter,
vai ser a necessidade de, projetando no outro o nosso desejo, cada vez mais buscar alguma forma de aceitação, mesmo que corrompa quem eu sou, e a minha necessidade de ser aceito vai ser questionada, porque eu vou começar a ter, talvez, normatizar adaptações que são corruptivas diante daquilo que de fato eu sou. Então, eu deixo de existir para mim. Se eu deixo de existir para mim, eu deixo de ser um ser político. E aí o caos aumenta mais ainda. E é nesse momento que a militância entra como doutrinação. Eu acabo me agregando a um grupo que vai defender meus ideais, mas eu, de fato, não sei o que eu estou contestando. Eu não tive essa formação, não fui estruturado nesse jogo. E aí vem o apego, ele é um vínculo afetivo que é uma necessidade biológica, não apenas emocional, é constitutivo. A gente vai ter apego seguro, apego inseguro, então, apegos que são formalizados e que cumprem esses 3 papéis, apegos inseguros, faltou o afeto ou a proteção, o indivíduo não se constitui em sua inteireza, e afetos parciais, onde o apego se manifesta de maneira com que, em determinados momentos, e a depender do cuidador e dos cuidadores que eu vou tendo dentro das relações que eu vou estabelecendo ao longo da vida, eu projeto essa multiplicidade de segurança e insegurança. E aí o apego garante a proteção, reduz a ansiedade e o medo, permite a exploração do mundo com segurança. Aí vem a frase que é o chavão para o caminho LGBTQIAPN+. Só explora o mundo quem tem para onde voltar. E considerando todo o processo de militância e o espaço que é necessário e combatido o tempo todo para ser ocupado por esse público, não se tem para onde voltar. Raramente se tem para onde voltar. E isso é constitutivo desde o eixo familiar, porque esse apego de Bowlby fala lá de trás. Então isso agrega nessa jornada mais um campo de dificuldade. Você passa para o próximo slide, Rafa, por favor? E aí a gente fala do sujeito dividido e sujeito fragmentado. O sujeito dividido é o sujeito que lida com o seu ego, com o super-eu e com isso. O que isso quer dizer? O ego sou eu na minha existência. O super-eu são todas as regras, os atravessamentos e todas as leis, as normas que eu aprendi através da relação com a minha religião, através da minha constituição familiar, através da reprodução dos eixos familiares, através daquilo que a sociedade me atravessou. É a minha cobrança. É aquele que é o juiz, aquele que apurrinha a minha cabeça me dizendo se está certo ou está errado. E normalmente isso vem como algo punitivo. Ele traz a responsabilidade como algo que precisa ser corrigido. E o id, o isso, que é a minha vazão do desejo. Eu desejo abertamente livre. Eu não passo por um processo de crivo. Eu não passo pela avaliação do superego que vai dizer para mim se eu posso ou não posso. E o ego, o eu, fica no meio desse jogo tentando deixar o isso, o id, acontecer de vez em quando nas suas extravasões, sem a agressão do super-eu, que logo depois fala assim, fez errado, hein? Você estava muito afim de fazer tal coisa e fez errado, deu ruim, vai dar ruim. E te responsabiliza por isso, mas também avisa por isso. Você não pode fazer tudo o que você quer. Não dá para ser da forma que você quer o tempo todo, porque senão, dentro de um sistema interativo, onde você faz parte de um coletivo, você corrompe para além da sua individualidade aquilo que é consensual. E esse consensual, gente, não está falando que é bom para todo mundo, não. É bom dentro da prática da existência, onde o meu respeito, o meu autorrespeito e o respeito pelo outro precisa estar em equilíbrio o máximo possível nesse espaço. E o sujeito fragmentado é o sujeito que não passou pelas fases de afeto, proteção e validação. Então, você imagina que o sujeito, o indivíduo LGBTQIAPN+, além da divisão que é inerente a qualquer ser humano, independentemente de sua performance, ainda é igualmente fragmentado, junto com outros tipos de margem, com outras minorias, porque passam por dificuldades de afeto, de proteção e de validação. Então, a expressão ainda é mais corrompida e mais difícil, porque alguns nem voz conseguem produzir. Não sabem como produzir. Porque não conseguem constituir a sua própria verdade a partir de uma ausência de um cuidador, de uma referência positiva. E até se constituírem enquanto referências positivas, eles vão precisar buscar pares. Senão, do contrário, vai continuar para sempre atravessado. Passa para o próximo, por favor, Rafa. Bom, aí é só um breve, já vamos passar para outro slide, mas é um resuminho rápido, falando que nós somos constituídos do consciente, inconsciente
e do id, e dessa forma a gente separa fases naturais de interação. O eu, que somos nós na nossa existência, não é o senhor na sua própria casa, como disse Freud, ou seja, o eu não organiza e não deseja nada, o nosso desejo é um ato inconsciente, é um ato projetivo, é um ato recalcado, o que de fato a gente deseja, o que de fato a gente manifesta, vem através da expansão e da expressão do inconsciente. E diga-se de passagem, trazendo aqui para nós Renato Mezan, em um século de psicanálise, um século e um bocadinho, o inconsciente não evoluiu, não alterou o suficiente para a gente mudar esse discurso. O inconsciente continua definindo qual é o nosso desejo, os nossos recalques, os nossos atravessamentos e as nossas faltas. É isso que a gente deseja. E a gente projeta no outro a expectativa daquele cumprimento. E daí junto vai a aceitação, vai a validação, vai o afeto, vai o apego. Estruturas sociais que são baseadas na falta do afeto, da proteção e da validação não se sustentam. Tem correção? Não. Tem simbolização. Precisa ser ressignificado, como se fosse um vaso chinês que quebrou, e você vai lá colar ele com faixas de ouro. Ele toma uma nova forma, toma um novo significado, e o sujeito consegue existir para sempre. Ele vai conseguir enxergar seus próprios gatilhos, ele vai saber em qual momento aquilo está acontecendo, e como aquele atravessamento não vai derrubá-lo mais. Ou se derrubar, como é que ele vai se levantar? Próximo slide, Rafa, por favor. E aí a gente vem com Lacan, com o retorno a Freud, que acaba de puxar o tapete da gente depois de Freud. Porque ele fala que nós somos constituídos pela linguagem, ou seja, antes da gente existir, a linguagem já nos constitui. Antes da gente nascer, a linguagem já nos constitui. Nós somos efeito dessa linguagem, ou seja, o sujeito não nasce pronto, se constitui ao entrar na linguagem. A linguagem significa, entre outras coisas, quem eu sou, quem me dizem que eu sou, quem me dizem como é que eu devo fazer, quem me disse como é que eu faço agora, quem me disse como é que eu me constituí, como é que eu me comporto, o que é que eu posso pedir, o que é que eu não posso pedir. A existência diante de Lacan com a linguagem traz para dentro do universo uma rede de comunicação que estabelece a existência do indivíduo a partir do olhar do outro. É o outro que me denomina, é o outro que me dá nome, é o outro que me autoriza ou não em meu desejo. E as minhas faltas, as minhas partes inconcludentes, são elas que vão se manifestar o tempo todo buscando um equilíbrio que não vai se estabelecer em momento algum. Por isso que a gente fala o tempo todo desse equilíbrio que a gente busca e que incessantemente não se realiza, que é chegar ao prazer de contemplar um desejo em sua plenitude. Os desejos são irrealizáveis. Nunca vão ser manifestados da maneira que a gente quer que deseje, pelo id, pelo isso, mas sempre da maneira recalcada, da maneira atravessada, da maneira inconsciente. E nunca vão se realizar porque nós idealizamos a realização. A gente projeta como a gente quer que seja realizado. E o outro, o além de nós, o meio que vivemos, o externo a tudo aquilo que vivemos e interagimos, não vai reproduzir a nossa saciedade. Ele não vai atender a nossa saciedade. Ele não vai atender a nossa expectativa. E esse confrontamento gera para sempre esse movimento. Dessa forma, nunca totalmente temos nosso desejo atendido e sempre sobra alguma coisa que escapa. Próximo slide, por favor, Rafa. Linguagem, então, não é só comunicação, é o que estrutura o sujeito. O inconsciente se manifesta na linguagem. A gente é regido pelo inconsciente, gente. A gente faz de conta, por um preceito ocidental, de que é o nosso eu que se determina. E aí vamos trabalhar com os coaches e por aí vai da vida. Nós trabalhamos com autoafirmações e tudo mais. O inconsciente não entende isso não, gente. O inconsciente lida diretamente com aquilo que a gente não manifesta claramente, com aquilo que está recalcado, que está repreendido, com aquilo que foi negado. E o acesso só vem através de atos falhos, através dos xistes, através dos escapamentos que nós temos e que são pontuais e esporádicos. E através dos sonhos. A linguagem vem do outro. O sujeito entra nele ao nascer e a linguagem precede o sujeito. Ou seja, em resumo, nós somos denominados pelo outro, pela forma que o outro nos olha. Enquanto ser constitutivos, nós só nos formalizamos, segundo Lacan, se nós tivermos a condição política de assumir o nosso lugar de fala. Essas árvores milagrosas que supomos, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que o Carlos falou. Só um minutinho.
Essas árvores milagrosas que supomos, toda arreada de dourados pomos, existem sim, mas não alcançamos, pois sempre está onde nós a pomos, mas nunca pomos onde... Perfeito, Carlos. Exatamente. Muito obrigado. E aí nós temos, em resumo, o significante, que é a palavra, o som, o nome, como é que eu sou nomeado, como é que eu sou identificado, o significado, que é a forma que eu percebo isso, e o sentido, que é nunca fixo, porque a maneira que a minha interação se dá através de cada processo individual e intra-uno muda completamente. Então, você imagina isso no indivíduo LGBTQIAPN+, que além de já ser constituído na sua divisão, porque é um ato psicanalítico, estrutural, ainda é fragmentado, porque lhe falta o afeto, a proteção e a validação, ou um desses três elementos, isso o desestrutura, e de quebra ainda é nomeado pelo outro. Então, é um campo cada vez mais difícil, é um campo cada vez mais que exige uma posição política e, sim, exige uma militância, porque, do contrário, você não consegue se estabelecer sozinho. Próximo slide, Rafa, por favor. E aí, só uma repaginada geral de tudo que a gente falou até agora. O sujeito pensa através da linguagem, deseja através da linguagem, se entende através da linguagem. A historinha de eu sou eu e o resto que se dane não existe. A gente é diretamente influenciado através do olhar do outro e a nossa posição política que determina quanto isso nos identifica. Os discursos políticos e militantes são linguagem, oferecem sentido e identidade, e o sujeito se apoia neles para ser definido por eles. Então, se o sujeito, dentro do processo político, não tiver formalizado em seu autoequilíbrio, e esse autoequilíbrio não é emocional somente não, é ideológico, é filosófico, é estrutural, é sociocultural, ele vai ser nominado pela militância. A neutralidade, a linguagem nunca é neutra, gente. A gente nunca nomeia o outro imparcialmente. Nosso processo de alteridade projeta no outro completamente aquilo que a gente espera dele. E se constrói, a partir daí, o sentido, estruturando o sujeito que vem do outro. O eu do desejo é ligado ao inconsciente, é singular e totalmente não consciente. Não se reduz a normas e discursos. O desejo não pede autorização. Nossas faltas são constituintes, se manifestam independentemente de nossa vontade, independentemente do momento. E o eu do coletivo, que é o que faz parte desse grupo da política voltada para a militância, é construído a partir de outro, se ocupa com as normas, discursos, identificações de pares pressupostos, e é importante falar de pares pressupostos, porque nós só nos identificamos nas militâncias enquanto nos discursos forem convergentes com as nossas faltas. No momento que houver qualquer divergência, nós rompemos com esse grupo militante que fazemos parte, e procuramos outro. E também, da mesma forma, esse eu do coletivo organiza o sujeito socialmente. Pertencer também é se moldar. Próximo, por favor, Rafa. E aí vem onde é que a militância aperta um pouquinho o nó, que é através da doutrinação. O que isso quer dizer? A doutrinação é um processo de transmissão de ideias como verdades, limitando o questionamento e o pensamento crítico e incentivando a adesão pouco ou não reflexiva, produzindo repetição de discursos. É isso que, de uma maneira geral, politicamente nós vivemos hoje. A gente vê vários grupos oligárquicos trabalhando com doutrinação, que nos trazem um processo de alienação diante do eu divergente, do eu que não é conciso, voltado para a sua fragmentação, e acaba se cedendo à ideia daquilo que alguém diz para mim que é o certo, que alguém diz para mim que é o ideal, que é o que eu preciso. E como aquela falta eu não consigo nomear, como eu não consigo simbolizar aquilo ainda, eu acredito que aquele outro que me olha está correto naquilo que ele está dizendo. E aí eu passo, dentro do meu processo de alienação, a baixar a cabeça e seguir o gado. Dessa forma, a doutrinação fala da transmissão de ideias como verdades factuais. Doutrinações não abrem brechas para dúvidas, são afirmações que são trazidas, e por isso são afirmações que são trazidas como elementos de legado, elas se repetem através das gerações. A redução do espaço de questionamento, se você questiona, você assume uma posição que é indevida porque você tira a verdade factual. Produz repetição do discurso, eu não sei exatamente o que eu estou vivendo, mas é aquilo que está certo, então eu vou reproduzir porque eu quero fazer parte. Pode limitar a singularidade, o meu eu político não se manifesta. Quando o sujeito não pensa, ele reproduz, e a simplificação da realidade, porque é a pressão por conformidade.
E tudo isso, gente, fala novamente de agrupamento, de coletivo, da necessidade de pertencimento, necessidade de validação. Próximo slide, por favor, Rafa. E aí a gente vai para a individuação, que é um termo criado por Jung, e aí que a gente começa a pegar a psicanálise pelo pé. Se o sujeito é indivíduo em si mesmo e ele consegue atuar dentro dos seus preceitos políticos, ele se torna um indivíduo em ação, porque o eu, o self, o si mesmo, começa a se comunicar. Ainda que aos trancos e barrancos, e ainda com divergências, ele consegue, com seu atravessamento, manifestar as suas neutralidades e as suas parcialidades ou não, diante daquilo que ele vive. Jung traz a individuação não sendo um ponto de chegada definitivo. É um processo contínuo e desconfortável que implica em perder identificações que davam segurança. A individuação é um ato contínuo quando você estiver vivo. No momento que você se estabelece nessa jornada, a cada nova transição, a cada novo ciclo de vida, a cada novo desafio, quebra de paradigmas, você estabelece um novo paradoxo. E é esse paradoxo que faz com que você evolua. Quanto mais você estabelece isso, o self, o si mesmo, se fortalece. E você consegue ocupar seu lugar diante do seu coletivo. O self, si mesmo, é o núcleo organizador da psique. É a representação da totalidade do sujeito e vai além do ego. Porque o ego, ele fica na balança tentando negociar o prejuízo da conta que o id gera de vez em quando e o super-eu que pressiona com toda a moral. Quando a gente pensa no movimento do indivíduo para além da psique, a gente está falando justamente de uma atitude política. Ele sabe exatamente quem é e por que existe. E é essa existência que é definidora dentro da nossa questão da divisão enquanto indivíduo, nossa fragmentação. Então, a individuação é o processo de tornar-se quem se é. Que esse tornar-se quem se é, Jung traz como tornar-se quem se é até aqui. Porque amanhã já é outro alguém. Amanhã já é outra vírgula, amanhã já é outro processo e outra identificação. E isso não é caracterizado como ausência de personalidade ou ausência de força de viver, que ele chama, que é justamente você traduzir que, nossa, você pensava assim, que é uma das piores coisas que a gente pratica. Eu sou amigo de Bruno, eu sei como o Bruno é. Para Jung, essa é uma das piores frases que você pode usar. Eu não sei como ele é, eu sei como ele está hoje. E enquanto agora ele está. Porque agora e hoje mesmo ele pode não mais estar. Daí vem a integração dos aspectos conscientes e inconscientes. Se eu sei como é que o meu cérebro se manifesta, eu ocupo meu espaço, eu estou mais receptivo para os atravessamentos que o meu inconsciente vai manifestar. Eu estou menos reativo, ainda que reativo seja uma condição permanente nossa, porque ninguém gosta de sofrer. Daí vem a construção da singularidade, eu sou eu e me estabeleço diante do coletivo sendo eu, e me imposto da minha voz, me empodero do meu espaço. Isso não se trata de isolamento, é diferenciação. O heterogêneo é que forma o homogêneo. É preciso ser único em si mesmo, diferente dos demais, para conseguir estar com seus pares. Passa mais um slide, por favor, Rafa. Já já a gente abre outra janela para a gente prosear sobre isso aí. Doutrinação versus individuação. No campo individual, quando a gente dialoga com esses dois elementos, a gente fala da redução do pensamento próprio favorece a não construção do ser social. O ser político, que é um ser social, só existe se tiver a individuação. A repetição integra conflitos. Eu normatizar, repetir aquilo que a maioria está me dizendo que é, ou que aquele que eu acredito, ou que eu possibilito me nomear, e nomeio aquilo também como verdade factual, me descentraliza, e dessa forma me desintegra, gerando mais conflitos, não dissolve. A evitação de conflitos internos não amplia a consciência de si. E aí voltamos para Jung. Ou você vive constantemente se questionando quem você é, até quanto você é e por que você é, e diante disso quebrando esse paradigma, de maneira saudável, né, gente? Não é de maneira histérica, freudiana, não. Não é uma maneira surtada, não. É uma maneira de se confrontar diante da sua realidade, diante daquilo que vive, diante da sua alteridade, diante da sua similaridade, diante de suas dores. É processual, não necessariamente de um dia para o outro, muito pelo contrário, às vezes você passa uma boa parte da sua vida, ou a sua vida inteira nessa jornada. Até porque a jornada é inteira. No coletivo,
manifesta a padronização de discursos e daí permite o pertencimento com fusão. Quando o indivíduo se permite estar em relação com a doutrinação, ele se funde àquilo que é manifestado, e a sua individuação passa a ser nula. Conformidade não sustenta diferença. É preciso ser heterogêneo na homogeneidade. O fortalecimento de ideias grupais nem sempre respeita a heterogeneidade na homogeneidade. Temos prova disso constantemente em nossa modernidade. Quais são os pontos de tensão? O coletivo oferece segurança e pertencimento, mas limita a singularidade. Eu quero fazer parte do todo, mas para fazer parte do todo eu preciso me identificar. Se eu não me estabelecer nele, eu perco minha singularidade. Eu deixo de ser um ser político. O sujeito precisa do grupo, mas não deve estar nele sem antes estar em si. E a diferenciação agrega movimento. Se eu me constituir como ser político e assim me mantiver dentro do meu processo de individuação, no momento que eu for para o coletivo, eu sou um elemento de transição. Eu não sou só um elemento de soma. Eu sou um elemento que vai funcionar como enzima. Eu vou estimular novas reflexões ali. Próximo slide, Rafa, por favor. No próximo slide nada, desculpa. Pode tirar um pouquinho e vamos prosear isso aí. A gente fechou a parte 2 de 3, vamos para a 3 de 3 já, viu, amigos? Então, quem gostaria de trazer alguma coisa sobre isso aí? Uma prosa, um complemento, uma contraposição, um dedinho de café? Manda ver, Fabi. Oi, eu também só quero dar uns 2 centavos sobre o que tu falou agora. Realmente parece que hoje os movimentos são mais de apagar o indivíduo e colocar ele dentro de uma redoma, daquele círculo, do que atenuar que aquele indivíduo é ele mesmo e não só. Parece que apagam, né, a pessoa e colocam ele pertence a esse grupo e deu, tá fechadinho. E eu acho que o que somos não cabe, né, no eu sou, né? Então, só para Perfeito. colocar essa parte. Porque eu não quero que você exista porque você é. Eu quero que você exista porque eu espero que você seja. Imagina. Isso faz toda a diferença. Com certeza. Eu falo que eu quero agradecer sempre a participar desses grupos, assim, eu como filha do patriarcado, mulher cis, então eu fico, assim, impactada com muita coisa que é dita, e eu só quero dar esse agradecimento à Paty Raffo, né, que me colocou aqui, amo de paixão, ainda quero lá visitar ela, tomar um cafezinho. Perfeito, amiga. Seja bem-vinda. Obrigada. Alguém mais gostaria de contribuir? Opa, vamos, Dani. Não, enquanto você estava falando, eu estava escrevendo aqui sobre a cultura, né, do Japão, né, sobre isso, né? Então, aqui no Japão, normalmente, ela tem uma forte cultura que se chama Tatemai e Hone. Tatemai, ela significa o que se mostra socialmente. E Hone, o que se sente de verdade, né? Então, nisso daí, porque aqui, na verdade, não é muito silencioso isso, né? Você se vê muito, mas assim, ninguém se assume. Mas não tem, assim, igual aos outros países, igual no Brasil, agressividade, essas coisas, né? Mas assim, como a pessoa se sente, porque o silêncio, né? Ela também, ela fica num lugar como eu existo, mas não completamente. Porque assim, você pode se ver, mas ninguém se fala. Né? A pessoa tá né? Aí todo mundo tá vendo, mas assim, ninguém se comenta, ninguém se fala, assim, e é comum isso. Então, assim, aonde que essa pessoa se pertence, então? Como que o silêncio, né, gera naquela pessoa, né? Porque, assim, o silêncio, ele gera muito sobre isso, né? A invisibilidade, né, da pessoa, porque, na verdade, ela, né, ela tá ali mostrando, mas ninguém se fala, ninguém, né, passa como se normal. Então, assim, aqui, isso daqui no Japão, ele é muito, a cultura, assim, ela é muito essa valorização da harmonia, não perturbe o outro, evite o confronto explícito. Então, ao invés de dizer isso não é aceito, isso está errado, é mais sutil não se falar sobre isso.
né? E o que é dito passa a se e o que não é dito passa a se funcionar como regra. Perfeito. Então, assim, como assim o indivíduo, né, passa a trabalhar isso daí aqui. Então, assim, são questionamentos, assim, que são muito diferentes, assim, do que você está, né, assim, são diferentes, assim, porque não são explícitos, né, não tem uma militância sobre isso, mas, assim, como que o sujeito encara isso daí, aqui no Japão? Perfeito, Dani. Muito obrigado. Que mais gostaria de trazer alguma colaboração? Oi, Agnes. Eu queria, sobre essa questão da militância, eu fico imaginando, só imaginando, porque não sei como é realmente, mas uma pessoa trans, uma pessoa LGBTQI+, ela já tem tanta dificuldade do, de criança, né, até a vida adulta, e se reconhecer, e primeiro se aceitar, e ser aceito pelos outros, que eu acho que ela, às vezes, se identifica com grupos que ela talvez não se identifique realmente, mas para se sentir pertencendo, para ter um lugar onde ela veja o que ela considera que sejam pessoas que estejam vivendo a mesma coisa que ela, né? O mesmo sentimento de não pertencimento, o mesmo sentimento de não ser aceito em vários lugares, ou pelos familiares, ou até pelos próprios pais, ou pelos irmãos, mas aí ela vai e encontra esse lugar, que ela se sente mais à vontade. E pode nem ser o lugar certo, mas, poxa, pelo menos aqui eu posso vir maquiado, ou eu posso vir de calça cargo e rapar meu cabelo e ninguém vai falar nada. E uma coisa que é interessante a respeito também desse assunto, e que acho que o Bruno alguém falou, não sei se foi o Bruno, a respeito da misoginia, que a mulher que ela se torna uma mulher homossexual, ela é mais respeitada do que um homem que se torna uma mulher. É uma coisa incrível isso. Então, por isso que eu acho que esse sofrimento, o não ter apoio, a pessoa vai onde ela tem. A mulher que torna homossexual, você raramente vê ela, ela é muito apagada. Ela se esconde, ela se veste de homem e pronto. Mas ela não tem aceitação, ela tem uma aceitação porque o outro homem olha para ela e fala assim, ela é um homem. Já o homem que se torna mulher, não. Ele é dito como menor. Então, eu acho que nesse momento é que as pessoas procuram um lugar para ficar, para se ver. Né? Agnes, eu entendi o que a Agnes falou. Tipo, você falou assim, que quando um homem abdica como fala, da questão do privilégio, ele é mal visto, e ele vai entrar no mundo do feminino, né? O feminino, quando ela absorve, né? Querer ter o poder da questão, a gente falando de jogo de poderes do patriarcado, né? É isso que acontece, mas também tem outra questão, que é a fetichização, né, da relação feminina, né, que existe muito também. Então, a questão de duas mulheres, né, e entra de novo no machismo, no patriarcado e tudo aquilo, né, que é a satisfação do homem. Nesse sentido também, tem essa questão, né. Desculpa, Ricardo. De maneira nenhuma, fique tranquilo. Eu quero pegar esse gancho de Agnes antes de passar adiante, que eu estava esperando alguém trazer essa historinha para eu conseguir soltar essa, estava guardando aqui comigo. A gente está falando desse tema, gente, política e militância, porque a psicanálise abraça diretamente a ação política, mas ela diverge completamente da estrutura da militância, porque ela fala assim, no momento que eu estou atravessado, eu tenho a minha falta e a minha história, e você tem a sua história e a sua falta, a minha história vem com a minha constituição, com os meus atravessamentos, com a minha linguagem, com a maneira que eu fui constituído. E você com a sua. No momento que nós estabelecemos um grupo de militância e defendemos aquele ideal que aparentemente soma as nossas dificuldades, a minha dificuldade já não está mais representada. Porque a minha depende da minha história e a sua depende da sua história. E no momento que a militância se reúne e passa a defender aquele ideal, aquela ideologia, aquela história,
aquele movimento, o que está de fato sendo proseado ali é um terceiro sintoma, que não é mais o meu, não é mais o seu, e é um representativo, figurativo do que poderia ser o meu e o seu juntos. Então, quando a psicanalista fala assim, você precisa ser um ser político, isso é inevitável, assim, até porque você é constitutivamente, mas você precisa atuar como ser político. Mas enquanto ser militante, você não é representado. Porque a sua dor, a sua falta, os seus atravessamentos não vão estar sendo levados, não consegue, não tem como gerenciar isso no coletivo. Quem vai puxar a cadeira aí? Oi, Bruninho. Ou Júlia ou Bruno? Quem vai? Júlia. Seu áudio está fechado, Júlia. Eu entendo o que se disse. Agora, sozinho, a gente consegue fazer alguma coisa? Se a gente não tiver. Não. Então, Não. tem que militar. Eu entendo o que você disse, mas sozinho a gente não consegue nada. Então, a ideia aqui não é dizer que a militância está errada. É assim, inclusive precisa haver militância. Politicamente, não tem como a gente destituir isso, desculpa. Mas considerando pela perspectiva da psicanálise, existe uma outra perspectiva, uma outra forma de enxergar isso. Entende? Você continua com um buraco, né? Continua faltando. A sua falta não consegue ser representada nesse coletivo. Eu entendo. Mas eu não estou defendendo aqui a perspectiva da psicanálise, só estou trazendo mais um ponto para mostrar que existe um contraponto diante dessa perspectiva do indivíduo, tá? Entendo. Ricardo, eu acho que a militância vem mais como uma função de guarda-chuva, né? Ela não vem nessa questão da individuação, assim, do indivíduo, né? Ela vem mais na questão de um guarda-chuva que vai tentar, de alguma forma, abarcar um monte de questões de um grupo, né? Por mais que alguém fique de fora, vão falar assim, é melhor com ela, né, vamos falar, tendo a militância, assim, eu entendi o que você quis dizer, mas muitas vezes também a militância pode limitar, né, porque você disse no seu texto, a questão é que muitas vezes a gente começa a deixar a nossa individualidade e acreditar numa coisa que às vezes nem faz parte muito do que a gente acredita, só para encaixar. Então, o ideal é a gente tentar, eu acho que está ali nesse, como fala, nesse senso crítico, né? Eu pertenço a esse grupo, tudo, mas ter um senso crítico com relação a isso, porque a gente vê isso hoje acontecendo na política, né? Às vezes as pessoas querem só fazer parte de um grupo político, fica lá repetindo igual papagaio, às vezes, alguma coisa, não sabem o que está falando, às vezes não sabem o que está defendendo, eu posso fazer parte de um grupo de militância LGBTQ+, mas dentro desse grupo você está reproduzindo, por exemplo, eu vejo muito homem gay repetindo machismo, sabe? Muito transfobia entre pessoas, somente homem gay branco, transfobia dentro do grupo LGBT, pessoas bissexuais não são tão representadas. Ou a gente mal fala dos assexuais, sabe? Tipo assim, então, eu entendi o que você quis dizer. Obrigado, Bruninho. Oi, Rafa. Primeiro, quero dizer que quero tomar esse café com o Fabi, tá? Sim! Depois, puxa, tem tanta coisa aí. Do outro bloco ficou ainda a manifestação, que foi da Júlia, que falou que as mulheres que criam os machistas, né? Eu quero fazer um parênteses bem rápido, assim, porque senão eu vou me alongar demais. Mas, assim, ok, a mulher tem participação, sim, porque ela foi criada num contexto machista, né? Mas o pai, meus amores, o pai, os tios, os avós, falam muito mais alto ainda sobre esse machismo. A mãe não tem culpa, muitas vezes a mãe tenta dar uma educação mais liberal, né? Mas a parcela masculina, até fora de casa, né? Até os colegas de ensino, de trabalho, vão reforçar esse viés patriarcal, né? Machista. Até porque esse machismo ele é enraizado, né, na cultura. Então, as mesmas mulheres começam a reproduzir o machismo sem perceber que estão reproduzindo. É uma coisa que ela vem de base. Tirando né? no próprio pé.
Eu vejo isso porque eu sinto muito isso aqui no interior de Minas Gerais, da questão da mulher ter essa própria... o machismo está já, sabe, absorvido já por elas, assim, nesse sentido. Eu entendi o que a Júlia queria, mais ou menos. Mas desculpa, Rafa. E a segunda coisa que eu queria dizer é a respeito da militância. Eu tenho uma visão da militância, que não sei se tu vai concordar comigo, meu amigo, mas assim, a gente tem que entrar nela sendo muito si, sabe? Então, você entra na militância para agregar peso, né? Para agregar ímpeto, né? Para estar agregando aquela força, né? Que a sua própria pessoa carece perto dos milhões que nós somos. E isso, Agnes, fazer volume. Mas você tem que manter-se fidedigno a si próprio. Não pode dissolver dentro da militância, né? Não pode se perder. Tem que continuar, mesmo que seja um movimento complexo de estar no conjunto e estar fora do conjunto ao mesmo tempo, sabe? Perfeito. Levar dentro do conjunto, mas também você puxar a sardinha para o seu, você fazer valer a sua opinião, fazer valer o que você pensa, o seu pensamento crítico, né? Claro. A sua... Para mim, militância é isso. Eu não consigo pensar em ser um ser acéfalo ali, só carregar, né? O peso, né? Ser um soldadinho, né? Num exército. Acho que a gente tem que entrar com isso aqui, ó, bem ativo dentro, né? Senão não vale a pena. Muito bom. Oi, Bruno. Só complementando o que o Rafa falou, eu acho também que a questão da militância a gente pensa que hoje em dia ser militante é entrar numa caixinha, né? Agora eu sou militante LGBT. Mas tipo, quando eu penso em militância, por exemplo, eu sou um militante LGBT, mas como que eu posso ser um não antirracista, antimisógino? Porque uma coisa vai conectando com a outra, e não adianta eu querer falar assim, eu estou dentro dessa caixinha, depois, sei lá, tocou na questão, e usa as travestis negras. Não, mas eu estou aqui militando. Sabe, acaba que a gente também, a militância, por mais que a gente fale sobre ela, não dá para encaixar. Ela é abrangente e ela acaba, se a gente não pensar assim, aí entra a questão de você ter autocrítica e falar, pera, o que vocês estão defendendo dentro desse grupo? É sobre isso, vai além? Vocês estão considerando sabe, as questões da misoginia, do racismo também, sabe? Tem um monte de coisa que vai puxando uma outra. Estou falando, eu fui pensando nisso. Bom. Só para complementar, sempre me causa espécie quando a gente defende só, né, por exemplo, gays que não defendem trans, ou gays que são avessos a lésbicas. Isso sempre me causa muita espécie, né? Porque, galera, estão no mesmo barco, né? Você não pode pensar na sua militância sem pensar em todas essas, né, que estão juntas com a gente, né? Acho que isso é isso, Bruno. Estou concordando assim, com o que você falou. Isso realmente sempre me causou muita estranheza, né, você defender uma causa e excluir as outras que são tão adjacentes às nossas, né? Perfeito, Thiago. Oi, Fabi. Só tentando colocar mais aqueles segundos, que eu vejo assim que algumas militâncias parecem tão fechadas que se você não se adequa a eles não querem agregar outras coisas. E eu acho que isso assusta muito as pessoas. Né? Assusta muito. Aí vem essa, como o Thiago disse, né? Você entra num barco e aquele barco ele quer navegar sozinho no oceano. E não é assim, né? Não somos assim, né? Perfeito. Até porque tem uma história, Fabi, que é a história da clínica do absurdo, da psicanálise contemporânea. Que é assim, se até então, na época de Freud e os demais psicanalistas, a gente tem os nossos atravessamentos, as nossas dores, as nossas faltas, e a gente se mostra desejoso diante disso, agora a gente nem é tão desejoso assim, apesar desse desejo permanecer, né, se perpetuar, porque a gente nem sabe direito o que é que a gente está desejando. As coisas estão tão rápidas, as coisas estão tão atravessadas,
que a gente não tem mais profundidade diante daquilo que está faltando. A gente não tem mais essa imersão. E vi que o Léo, acho que foi o Léo que colocou alguma coisa aqui. Foi Léo? É Léo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O Leonardo foi, Léo. A gente vai agora para a terceira e última parte dessa nossa prosa aqui, que para mim é a parte que a gente cautiza de vez, porque a gente vai mexer com todos os lados políticos diante da comunidade LGBTQIAPN+, porque no frigir dos ovos não é lá essas Coca-Colas todas de a extrema-direita faz isso e não é bem por esse lado, e dentro do próprio núcleo LGBTQIAPN+. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre até esse momento que a gente chegou, para a gente ir para a última parte? O desejo no mundo capitalista foi capturado. Exatamente, Bruno. Desejamos o que nos diz. Exatamente isso aí. Vamos lá, Rafa, então. Vamos terminar essa... Vamos para o caos. Então, e aí a gente vai agora, para encerrar essa prosa nossa, falar sobre a questão da política e militância LGBTQIAPN+, no mundo, mas tomando como algumas referências, inclusive na nossa psicanálise. Gente, o sexo, a posição diante do ser humano e suas necessidades, foi tabu o tempo todo, até o século XIX. É muito recente, é muito pouco para a gente ter galgado grandes avanços. E aí a gente vai para Freud com a questão da estrutura do ser humano e trazendo a sexualidade não somente como um elemento físico, mas, para além disso, um elemento psíquico, constitutivo, um elemento que traduz a nossa manifestação enquanto seres. A sexualidade humana é complexa, e aí vem. A nossa sexualidade não nasce pronta, não existe em um único padrão. O desejo é construído ao longo da vida, é para além da prática sexual, é para além daquilo que formaliza a nossa constituição biológica. É muito além disso, é o nosso desejo que é manifesto. E isso foi traduzido no século XIX, começou a ser traduzido no século XIX. É muito recente para a gente dinamizar, com grandes avanços, essa dinâmica. E aí, Freud, com os primeiros estudos sobre sexualidade, trouxe que a homossexualidade não é nem crime e nem degeneração moral. Não se trata de uma doença no sentido clássico, mas é uma variação da sexualidade humana. A sexualidade humana, por ser complexa, se manifesta de várias formas. Passa o próximo slide, Rafa, por favor. E aí, no campo do mundo, a gente tem, passado muito tempo depois, em 1969, o primeiro marco central, que foi a rebelião de Stonewall nos Estados Unidos, onde houve o primeiro grande confronto da comunidade trans diante da perseguição e da violência que sofriam. Esse ficou um grande marco diante da resistência, e foi o primeiro grito de militância que foi sinalizado oficialmente. Junto com isso, houve a necessidade de demarcação para se ceder a existência, a configuração e a aceitação da existência, a validação, aquela que a gente falou lá atrás, e o início do movimento moderno dos direitos, a defesa dos direitos dessa comunidade. E aí a gente cita Marsha Johnson e Silvia Rivera. Marsha Johnson, que se apresentava como mulher negra, drag queen e travesti, à sua época, com a luta contra a transfobia e a exclusão social. Mais à frente, em 1897, fazendo um outro link, mais para trás, na verdade, mas fazendo um link, a Alemanha, com Magnus Hirschfeld, que era um médico e sexólogo, ele fez o primeiro movimento organizado com foco na descriminalização da homossexualidade, com a luta pelo direito de existir e a produção de conhecimento científico entre ciência e política. Foi o primeiro movimento que trabalhou com a identidade entre política e realidade, o direito de existir, como é que politicamente isso também era negociado e como a ciência deveria trabalhar isso. Foi completamente desestabilizado e destruído pelo movimento nazista, em 1933. Enquanto isso, e em paralelo a isso tudo, na Inglaterra e na França haviam debates intelectuais e políticos que não iam para movimentos de militância, e na França havia produção cultural e filosófica, que eram expressões abertas em ciclos de amigos e bares e populares, mas também não tomam a forma de militância, eles não iam para o combate, para o confrontamento. Avança um pouquinho, Rafa, por favor. Aí a gente chega no bolchevismo sexual. É um termo pejorativo, frequentemente usado por críticos nazistas e conservadores nos anos 1920 e 30,
para denunciar movimentos progressistas, liberação sexual e mudanças no papel de gênero, associando-os ao comunismo soviético. O conceito sugeriria uma suposta destruição da família tradicional e da moral sexual. Dessa forma, houve também em 1917 a Revolução dos Costumes, na Rússia, onde foi uma tentativa moral de descriminalizar, de romper com os padrões sociais e projetar uma certa pluralidade social na existência. Isso aí foi completamente destruído por Stalin. Junto também, se aproveitou desse movimento para fazer o uso da propaganda, coisa que ainda é repetida até hoje, gente. Existem uma série de grupos, um grupo de empresas capitalistas que usam a imagem do movimento LGBTQIAPN+, como uma promessa de defesa, como uma promessa de militância. Mas, em absoluto, tem nenhum vínculo conceitual e ideológico. É como se fosse uma marca, como se fosse uma promessa. E isso atinge o mercado, dando a ideia de que eles estão abraçando de maneira macro a causa, e não estão. É simplesmente uma jogatina de marketing. Isso acontece desde depois da Segunda Guerra Mundial. E a gente segue reproduzindo isso. E, além disso, a homossexualidade já foi associada a movimentos de espionagem. Foi trazido que, em contextos anteriores, como os anos 50 e 40 nos Estados Unidos, a homossexualidade foi levada como um movimento de espionagem vinculado ao comunismo e a traições do país. Dessa forma, precisava ser perseguido e aniquilado. Próximo slide, Rafa, por favor. Para além disso tudo, e trazendo para o atualmente, os Estados Unidos, os estados de esquerda social, alguns estados de esquerda ou socialistas, mais bruscos, se destacam pela condenação ou restrição também dos direitos LGBTQIAPN+. Não são somente os estados dentro do capitalismo. Muitas vezes se alinhando, inclusive, com o discurso dos valores tradicionais e com a ideologia ocidental. Se confundem. Não são a mesma base, não têm as mesmas raízes, mas se cruzam no discurso. A Rússia, embora não seja um estado socialista atual, na época do governo de Vladimir Putin, desde seu início, e ainda mais agora, persegue a comunidade LGBT, banindo a propaganda de relacionamentos não tradicionais e, mais recentemente, proíbe a redesignação de gênero. Na Chechênia, a Federação Russa, há relatos de campos de concentração para gays, torturas e perseguição ativa pelo governo local com omissão do governo russo. Isso foi registrado, inclusive, em 2025 até março. Na China, o governo chinês tem restringido a representação LGBTQIAPN+, em toda a mídia, banindo associações e grupos de apoio, e, em alguns casos, fechando organizações de defesa da comunidade, associando a cultura LGBT a influências ocidentais indevidas. Perceba que sempre a margem, e no caso especificamente do que a gente está tratando, da LGBTQIAPN+, está sempre deslizando contra alguém em alguma coisa, ou sendo usado combativamente contra alguma outra coisa que não tem nenhum vínculo. No Vietnã, embora menos repressivo que no passado, o governo de partido único vietnamita mantém uma sociedade conservadora, com poucas proteções legais e preconceito social. No Vietnã, se você matar um homossexual, é considerado como legítima defesa, independentemente dele não ter feito nada, só porque se quis matar. Na Coreia do Norte, o país adota uma postura de reforma moral, com a homossexualidade sendo vista como desvio ocidental, novamente a questão política ideológica, e banindo a atividade de comunidades LGBT. Próximo, por favor, Rafa. Isso é só um panorama para a gente sentir como a coisa ainda é muito confusa, muito recente e muito confusa. Em Cuba, durante as décadas de 1960 e 70, o regime comunista perseguia homossexuais, enviando-os para os campos de trabalho forçado, o MAP, Unidades Militares de Ajuda à Produção. Os caras trabalhavam até a exaustão e até a morte, sem nenhum suporte. Inclusive, a alimentação fornecida era um terço do fornecido ao homem cis, porque aquele sim trabalhava. E ali eles só comiam um terço porque eles precisavam aprender a ser homens, como os homens. A situação evoluiu um pouco em 2022, quando Cuba aprovou o novo Código da Família, que legalizou o casamento homoafetivo e a adoção, embora ativistas independentes ainda relatem repressão política e pinkwashing. O pinkwashing, gente, é uma lavagem rosa, né? A estratégia de marketing, lendo aqui para vocês,
É a estratégia de marketing ou política que utiliza símbolos LGBTQIAPN+, para projetar uma imagem progressista e inclusiva, ocultando ações contrárias à causa, a falta de compromisso real e a própria violência. É um capitalismo de massa, a produção de público, lucro máximo, que é o que as empresas ocidentais fazem quando assumem a causa de maneira geral. O próximo, por favor, Rafa. E aí, se no mundo já é tão recente e a coisa é atravessada, a gente vem para o Brasil, que a coisa se estreita mais ainda e a militância se faz necessária. Primeiro, até a década de 1970 e 1980, a homossexualidade era punida com prisão ou assassinato. O cara era aniquilado, era extirpado. Não funciona, não serve. É contra a estrutura moral do país. Em 1980 a 1990, houve um grande choque com a questão do HIV, né, a AIDS. E houve uma grande revolução conceitual com o filme Meu Querido Companheiro. Porque quando a AIDS chegou, ela era tida como doença gay. E o Meu Querido Companheiro veio revolucionar, trazendo outra perspectiva e falando, inclusive, do sofrimento dos casais homossexuais e das pessoas que contraem AIDS. E daí, a partir disso, a ciência naturalmente foi evoluindo, foi contrapondo essa estratégia política de arrochamento, de aniquilamento, apresentando que isso era combatido pela sociedade inteira, não era específico de um público, nem trazido, não era uma doença gay. A partir de 2000, veja só que nós estamos em 2026, a partir de 2000, houveram tentativas de avanços em direitos e reconhecimento. E aí, em particular, em 2019, a gente tem a extrema-direita com o bolsonarismo, a história da Deus, Pátria e Família, e mais à frente agora, com um certo combate ainda da equipe bolsonarista, mas também da esquerda centrista. Ela não deixa a esquerda em si trabalhar e desenvolver conceitualmente políticas estratégicas para o público. A esquerda centrista, ela não é de extrema-direita, mas também não é de esquerda, e ela se centraliza de acordo com a conveniência política que atende às suas demandas. Então, ideologicamente, ela não está vinculada a nada. E houve, então, a corrupção do Estado de Direito. A corrupção do Estado de Direito é um termo que eu vi recentemente, eu achei incrível. Que é assim, 37% do público consumista do Brasil, e não é consumista, gente, básico não, é nível, conceitualmente falando, consumo nível A e nível B, é muito dinheiro. 37% é o público LGBTQIAPN+, é um público altamente consumidor. Pink Money, exatamente, Thiago. Mas mesmo assim, se segue com a corrupção do Estado de Direito. Eu quero seu dinheiro, mas eu não quero seu pertencimento. Eu não quero lhe validar. Eu não quero lhe ceder espaço. Então, a militância se faz urgente nisso. Então, o Brasil, com um contexto histórico mais recente, mais igualmente conflitante, não está tão distante assim de uma estrutura mundial que ainda é muito atrasada, ainda é muito amarrada diante disso. Próximo slide, por favor, Rafa. E aí só uma estatística rápida para a gente saber em que pé essas coisas acontecem, vou ler para vocês. Entre 1 de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2025, foram notificados, os notificados é que foram registrados, para além daquilo que a gente não sabe, 281 assassinatos de pessoas trans e de gêneros diversos no mundo. Armas brancas, faca, tesoura são as mais usadas, seguidas por armas de fogo e espancamento. Após o Brasil, o México e os Estados Unidos tiveram os maiores números relatados. O Brasil é campeão desse assassinato. Em 2025, no Brasil, em dados preliminares, e o que foi mapeado, e acredito que seja muito maior que isso, houveram 257 mortes violentas por homicídios, suicídios, latrocínios e outras causas. Os perfis dessas vítimas, 156 eram gays, 46 mulheres trans, 18 travestis, 9 bissexuais, 4 lésbicas e 3 homens trans, e 3 heterossexuais que foram mortos por estarem defendendo alguém LGBT. 72% das vítimas eram pessoas trans negras, pretas ou pardas, e a maioria atuava como profissional do sexo. Então, isso reforça, inclusive, a questão da costura entre as militâncias. Quem milita em uma causa não fica à parte das outras. Não tem como ficar à parte das outras. O próximo slide, Rafa, por favor. Estamos concluindo. E aí vem algumas perguntas que, assim,
Até quando e quanto o indivíduo é sujeito de si mesmo no coletivo militante? Até o momento que ele se faz representado e, dessa forma, consciente de si mesmo, com a sua individuação, assume sua fala política e sua posição. E, dessa forma, a militância acontece, agrega e é necessária. Essa militância, como ato coletivo, precisa ser para além da sua própria causa. Sim, o sujeito é político e militante é dividido estruturalmente, mas não pode ser fragmentado. Nós todos somos atravessados por alguma causa, mas nós não podemos ser fragmentados, nós precisamos saber pelo que de fato existimos. Além disso, haters, transfobia, lesbofobia e homofobia, a própria estrutura de ódio e a aversão que compõe essa obsessão, a gente é perseguido recorrentemente nessa estrutura. A comunidade cis-heteropatriarcal, que é a grande dominante, ou não tão grande dominante, mas hipocritamente dominante, o sistema busca controlar os corpos e dessa forma ditar o que é certo. O falocentrismo, ele anula a posição de todos, porque ele precisa se sustentar diante da sua própria fraqueza. Se em algum momento ele ceder espaço a isso, ele se descentraliza e tira seu discurso normativo. A misoginia, frequentemente a aversão a homens gays ou pessoas trans ou às mulheres, nascendo do desprezo patriarcal, porque tudo é associado ao feminino, à falta de virilidade. E aí tem uma brecha que é importante a gente trazer, porque é um rompante que cabe na história das caixinhas, que é assim. As duas últimas falas, colegas. Padre Júlio Lancelotti, que após a realização da passeata LGBTQIA+, em São Paulo, ele fala assim, olha, o próprio público LGBTQIA+, se segrega, não consegue fazer uma militância decente, porque o que você está vendo nos trios são os gays que são malhados, que são bonitos, que são atrativos, são os performáticos, mas você está esquecendo que lá no fim estão vindo os gays também que estão catando latinha, ou aqueles que não são tão performáticos assim, que não estão tão fisicamente bem definidos. Então é preciso ficar atento dentro da própria comunidade para não extirpar e criar uma marginalização da marginalização. E somar todos equitativamente. E mais recentemente, que para mim é o mais agressivo de tudo, é o movimento do LGB Alliance em Londres, que em 2025 decidiu romper com o T do trans, dizendo que esse movimento não se caracteriza por essa totalmente vergonhoso, não se representa por isso, dizendo que a luta não é a mesma. Como é que as margens não têm a mesma luta, gente? Impossível. E, inclusive, apoiou recentemente, eu vou enviar isso no grupo da Rafa, essa matéria, a criminalização das políticas de conversão na União Europeia, Países Baixos e Áustria, que estão tentando criminalizar isso. A comunidade da LGB Alliance se manifestou a favor, porque acha que somente assim se consegue existir. Colega, abrimos para a nossa prosa aqui e assim encerramos o nosso bate-papo. Essas perguntas eu não quero trazer, não, Rafa, já vai rolar aqui naturalmente. Isso aqui já vai acontecer já. E aí, amigos, o que é que a gente pode trazer dessa história toda? Fala, Margarete? Malga. Tá fechado, Malga. Eu ouvi um comentário essa semana lá no Instagram do cara falando que ainda existe, se não me engano, é na Rússia e tem outro país que usam a CID-10 como doença ainda à homossexualidade, e eles estão tratando e está tendo bons resultados. Eu fiquei abismada. O Peru teve um retrocesso absurdo agora. Voltou a categorizar como doença. Pois é. Pois é. Complicado, né? E não vai ser o único, não, viu? Sim, com certeza. No Marrocos também é doença. Marrocos também, Júlia? Obrigado. Quem traz mais uma colaboração, hein, amigos? É um pouco isso, né? As pessoas marginalizadas, elas acabam sendo bode expiatório de muita coisa, né? O pânico moral
né, que pega pessoas marginalizadas, é a estratégia do fascismo, a estratégia da extrema-direita, né, que coloca todas as culpas e as mazelas do mundo na pessoa que é diferente, né, que é fora da norma. Né? Então, hoje em dia, os gays aqui no Brasil, né, principalmente os mais cisnormativos, estão até ok, a gente até tolera, né, mas a pessoa trans agora é que é o grande perigo para a família tradicional brasileira. É o que eu vi lá nessa fala da moça lá do Instagram, que me causou uma certa repulsa, né, de que ela disse que, imagina, né, temos homens que se travestem de mulheres em prisões que estão engravidando presas. Temos pessoas aí que estão roubando os lugares das mulheres nas competições esportivas. A gente está falando que de 0, quantos por cento da população, e de repente essas pessoas viram um problema tão imenso que ameaçam, né, o patriarcado, que ameaçam as estruturas vigentes. Pelo amor de Deus, né? Você vai pegar assim, se os gays não são nem 5% da população, imagina as pessoas que são trans, né? Elas são, sei lá, 0, não sei quantos por cento da população. Que ameaça que essas pessoas trazem, mas são aí os frágeis, são aí as pessoas que estão na mira, né, dessas extremas direitas, desses fascismos todos, infelizmente. Perfeito. E aí, colegas? Puxa a cadeira aí. Vai, Júlia. Eu acho que o que faltou falar foram das religiões. Que eu acho que as religiões têm muito a ver com tudo isso, né? A tradicional família, TFP, não lembro como é que chama, que a gente costuma dizer que é a tradição filha da puta, mas de qualquer É maneira. Tradição, Família e Propriedade, TFP. Eu acho que a gente devia ter falado também das religiões, que é uma coisa muito pesada. É uma coisa. É porque religião, Júlia, vai abranger um outro braço, onde tem algumas religiões que aceitam, defendem, inclusive militam, e outras não. E aí, se a gente fosse trazer, encorpar nisso, a gente ia sair daqui meia-noite. Tem razão. Mas é um tema próspero, viu, para a gente falar também. Só para poder complementar, aproveitando, Peru, Afegão, Irã, Iêmen, Arábia Saudita, Sudão, Nigéria, Somália e Rússia já normatizaram como doença. É muito país, hein? Infelizmente, ainda é doença dentro de muita família brasileira, né? Também. Sim, sim. O que me chama atenção, Fabi, de fato, é assim, o atravessamento é geral, no mundo como um todo. A gente é uma fração disso aí. E tudo é muito recente. E tudo é muito desrespeitado no coletivo de maneira macro. Então, assim, a margem LGBTQIA+, é tão desrespeitada quanto a margem preta, quanto a margem mulher, quanto a margem... Assim, é tudo. E é tudo muito. Agressivamente muito. E a militância, quando se manifesta, acaba sendo abafada, acaba sendo reprimida, porque na hora que ela estabelece a voz, ela se torna questionadora, ela desestabiliza justamente aquilo que até então está confortável, né? Para determinada minoria. Sabe, Ricardo, eu tenho uma fala de um grupo muito antiga que eu fiz um questionamento de mães que hoje, junto dentro da mesma família, dentro da própria casa dela, ela pode ter um LGBT, pode ter um negro, pode ter... E eu perguntei assim, tá, mas a gente tem que segregar, né, nossos filhos? A gente tem um filho de cada tipo? Como é que a gente faz, né, com esses filhos que é um de cada jeito, um de cada grupo, digamos assim, né? E a resposta que eu tive foi, tu tem que ensinar eles a se proteger por enquanto, porque enquanto a gente não tiver consciência de que são só pessoas, né, e que elas têm livre direito de ir e vir, é assim que a gente vai ter que agir ainda. Desculpa, gente, se eu atravessar alguém aí. Eu lembrei agora, Fabi, da minha mãe, anos 80. Minha mãe definitivamente foi muito mais para frente, e é extremamente religiosa, cristã, mas muito mais para frente do que eu poderia pensar. E só constatei isso depois da passagem dela. Minha mãe, nos anos 80, virou para mim e falou assim, olha, eu sei que você é gay, gostar, eu não gosto, mas a vida é sua.
faça o que você quiser, só não seja ladrão e maconheiro. E no final da vida eu falei, mãe, ladrão eu não sou. Maravilhoso. Vai, Rafa. Eu estava pensando aqui, vocês falando, e eu com uma raiva aqui, né? Como o Jairo fala, aquele ódio organizado, assim. Como no nosso século, né? Como nesse nosso cantinho aqui de 26 anos, né? O movimento social perdeu força, né? Inclusive as militâncias LGBT, né? Inclusive o feminismo, né? Tudo perdeu força, a coletividade como um todo, né? Foi sendo solapada pelo ímpeto individualista do neoliberalismo, né? Foi sendo formatado isso na cabeça da juventude aí, na cabeça de todo mundo, e foi sendo desarticulado sindicatos, né? Enfim, foi desmaterializando, né, esse laço social que a gente tinha antes, que era tão forte, né, e foi focando no um a um. E no um a um a gente perde força, né, no um a um a gente vai sendo dizimado, vai sendo destroçado, né, pelo Estado que vem com todo aquele furor oligárquico, né, dos endinheirados, né? Então, é uma pena o que a gente vê hoje, uma pena o que a gente está vendo de dissolução, né, que está acontecendo, e esses movimentos, pelo outro lado, muito fortes, como os Red Pill, né, Ricardo? Esses movimentos fascistas, né? Esses movimentos fascistas estão ganhando força, estão ganhando momento, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso, tem que falar muito disso, tem que colocar isso em pauta na educação urgentemente para tentar salvar aí uma geração, porque está indo a breca legal, está indo com os dois pés, assim, pisando na jaca. Perfeito. Mas alguém gostaria de trazer algo, amigos? Então, eu vou encerrar, Rafa, tá? Com uma frase com um textinho de... Oi, Bruno. Oi, Bruno. Da Desculpa. Federação Z. Então, eu estou meio lesado aqui, a minha internet está ruim, está caindo, gente, desculpa. Eu perdi um pedaço aqui, mas a questão é exatamente isso que a Rafa está falando. A gente percebe que nessa geração, essa aderência, né, até para a questão dos red pills, é uma geração que está, essa nova, né, esse pessoal, vamos falar assim, está entrando agora no mercado de trabalho, que é os que estão ascendendo, né, vamos falar assim, que vão produzir, que vão liderar a sociedade. Eles estão vindo com uma mentalidade muito retrógrada, e isso é exatamente esse desmonte, né, da educação, do próprio capitalismo, né, que transformou, inclusive, a educação num meio de enriquecimento. E a gente não está questionando o lugar da cultura, da educação disso tudo também, né? A Fredúlia falou a questão da religião, como a religião também vem tomando o lugar da cultura, né? Da parte que devia estar, por exemplo, a gente hoje em dia, eu vejo gente, umas coisas assim, por exemplo, as pessoas tentando justificar várias questões de preconceito usando a Bíblia como se a Bíblia fosse uma legislação, sabe? Eu falo, gente, mas espera, a tua religião é a tua religião, né? A gente está dentro de um Estado democrático de direito, e que existe uma legislação que essa sim tem que ser respeitada, né? A tua religião também tem que ser respeitada, por isso também está dentro mas a gente está vivendo uma teocracia, né? A gente repara isso cada dia pior, né? E isso é um desmonte que está sendo feito há muito tempo, né? A gente já repara que isso, o próprio capitalismo precisa disso, né? Ele sustenta dessa falta de questionamento mesmo. Inclusive, o conhecimento virou algo que tudo é pago, né? Isso que a gente está fazendo aqui, conversar, ter esse momento de
de dividir alguma coisa, hoje em dia é monetizado, tudo é monetizado, né, na lógica da internet. Então, eu acho que é isso que a gente precisa estar mais junto, discutir junto, falar, entendeu? E questionar, né? Acima de tudo, questionar, porque por que as coisas são o que são? Será que não tem outro jeito? A gente tem que ver assim? Tem. Perfeito. Rafa, eu queria terminar com um trechinho de um poema de Adriana Calcanhoto, que eu acho que super casa com isso. Quando eu não for mais eu, não mais me terei em sou. Mas quando eu também não puder ser você, aí eu não estarei mais em mim. Deus, gratidão. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Rafa, obrigada pelo convite. Demais. Quero essa frase lá no grupo. Boto. Um abraço, Perfeito. gente. Beijo a todos. Maravilhoso. Muito obrigada por esse conteúdo. Acho que Tamo o junto. pessoal curtiu bastante. Ficaram, gente, até às 10 horas Menina, aqui. 2 horas nós aqui, hein? Muito obrigada pela presença de vocês, pelas discussões. É sempre muito bom a gente ter essa troca, né, Ricardo? A gente escutar o Sim. pessoal, comentar e conversar o assunto, é muito bom. Meus queridos, um bom descanso para vocês todos. E a gente se vê daqui 2 semanas. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau, pessoal.